29 de janeiro de 1774, Londres. Na fria sala de audiências do Conselho Privado, conhecida como The Cockpit, ocorre a execução pública de uma reputação. Durante várias horas, a aristocracia britânica humilha de maneira metódica e sofisticada um homem de 68 anos. Ele permanece de pé diante deles em absoluto silêncio. Seu rosto é inescrutável como a pedra. Não profere uma única palavra. Naquele dia, consumou-se a maior ironia histórica naquela sala. Morreu o servo mais leal do Império Britânico e nasceu seu inimigo letal. Hoje em dia, o rosto deste homem é conhecido por todos. Ele nos observa com serenidade na nota de $100, Benjamin Franklin. Mas quem era ele na realidade? Os livros didáticos o retratam como um idoso bondoso. Veem-no como um inventor genial e um pai fundador. No entanto, isso é apenas uma máscara, a maior ilusão política do século XVIII. Esta não é uma história sobre o triunfo da democracia e o sonho americano. É um sombrio thriller documental sobre um pragmatismo frio. Um gênio da manipulação provocou a falência da monarquia francesa. Ele o fez para criar sua própria superpotência. É a tragédia de um pai que apagou de sua vida o seu único filho. Observou impassível enquanto ele apodrecia em uma prisão de guerra. Bem-vindos à história do homem que roubou o raio dos céus e depois decidiu roubar o poder dos impérios. A história do arquiteto das sombras que provou que a política absoluta não deixa espaço nem para a misericórdia, nem para os laços familiares. Boston, no início do século XVIII, para compreender verdadeiramente as origens do pragmatismo de Benjamin Franklin, é necessário deixar de lado a imagem de estadista de sucesso dos livros didáticos e mergulhar na atmosfera severa e impregnada de dogmatismo religioso da Nova Inglaterra puritana. É precisamente aqui, em uma oficina de fabricação de sabão e velas, onde o jovem Benjamin passa sua infância, o 15º filho da numerosa família do artesão Josiah Franklin. Na hierarquia social daquela época, o destino de uma criança dessa classe era estritamente regulamentado. Não havia chances de receber uma educação universitária clássica. A educação formal de Benjamin terminou exatamente 2 anos depois. Seu pai foi obrigado a tirá-lo da escola pela impossibilidade de pagar os estudos. Supunha-se que o menino continuaria no negócio da família, submetendo-se às rígidas regras puritanas, onde a submissão e o trabalho físico árduo eram as principais virtudes. No entanto, ao ver a absoluta relutância de seu filho em se dedicar ao ofício de saboeiro, o pai toma outra decisão pragmática. Aos 10 anos de idade, Benjamin começa a trabalhar na loja de seu pai. Aos 12, ele é vinculado por um contrato legal e torna-se um aprendiz. Ele trabalhava na tipografia de seu irmão mais velho, James. É importante entender a natureza jurídica deste documento no século XVIII. Era um rígido sistema de aprendizagem que vinculava legalmente o adolescente ao seu mestre. Este contrato durava 9 longos anos. Benjamin não tinha o direito de rescindir o contrato por vontade própria. Ele era limitado em seu direito de possuir bens pessoais. Além disso, era obrigado a obedecer incondicionalmente ao seu irmão. James Franklin distinguia-se por seu caráter autoritário. Segundo as fontes, castigos corporais eram aplicados regularmente na oficina. Isso era a norma nas relações de trabalho daquela época. No entanto, Benjamin percebia isso de maneira extremamente dolorosa. Aqui residia a primeira etapa importante na formação de seu intelecto político. Ao encontrar-se em independência, extraiu uma lição fundamental sobre o poder. Consciente da impossibilidade de uma resistência aberta, Benjamin compreendeu algo fundamental. Um conflito direto era ineficaz para burlar o sistema. Era necessário o uso de ferramentas intelectuais mais úteis. Em 1721, James Franklin começa a publicar o New England Courant. Foi um dos primeiros jornais independentes nas colônias americanas. Benjamin, aos 16 anos, anseia publicar seus textos nele, mas recebe uma recusa categórica de seu irmão, que o considera um mero trabalhador técnico. Em resposta, Benjamin executa uma jogada literária engenhosa. Sob o manto da noite, desliza por baixo da porta da oficina cartas escritas com uma caligrafia alterada. O autor desses textos é um personagem fictício, Silence Dogood, uma viúva de meia-idade e sarcástica. Em seus ensaios, ela ironiza metodicamente a hipocrisia da sociedade, dos políticos e dos líderes religiosos de Boston. O efeito superou todas as expectativas. O público de Boston lia avidamente essas cartas. A elite local especulava sobre a identidade do misterioso autor, e James Franklin publicava esses textos com prazer. Ele fazia isso sem suspeitar que haviam sido escritos por seu próprio aprendiz. Para o jovem Benjamin, este episódio representou um avanço conceitual. Ele comprovou na prática como era fácil moldar a opinião pública usando narrativas convincentes. Percebeu que a imprensa e o controle sobre a informação representavam uma forma de poder.
era um poder capaz de contornar qualquer barreira social. Quando o segredo sobre a origem das cartas veio à tona, o conflito entre os irmãos agravou-se drasticamente. Em 1723, Benjamin, aos 17 anos, toma uma decisão radical. Ele viola as condições de seu contrato civil e abandona Boston em segredo. As crônicas históricas às vezes romantizam este momento. A chegada do jovem à Filadélfia, com 3 pãezinhos nas mãos, mas a realidade era severa. Ele era um fugitivo da colônia que havia violado um contrato legal. Praticamente não tinha meios de subsistência e, se fosse capturado e devolvido, enfrentaria graves consequências legais e uma reputação arruinada. Sua sobrevivência na Filadélfia foi o resultado de um trabalho metódico e calculista. Franklin consegue emprego na gráfica de Samuel Keimer. Ele trabalha com extrema dedicação, demonstrando competência e, ao mesmo tempo, analisando o modelo de negócio do patrão. Após uma viagem a Londres, onde estuda as avançadas tecnologias da imprensa britânica, retorna a Filadélfia como um homem novo. Agora ele é um especialista qualificado, preparado para criar a própria empresa. Logo, abre sua própria tipografia. Sua estratégia de mercado impressiona pelo pragmatismo frio. Quando seu ex-patrão, Keimer, tenta lançar um jornal, Franklin usa seu talento literário para publicar artigos satíricos sob pseudônimos em uma publicação rival. Ele golpeia duramente a reputação de Keimer. Somado a dívidas e má gestão, o negócio de Keimer vai à falência. Franklin compra os ativos do concorrente arruinado por uma ninharia e transforma a publicação na famosa Pennsylvania Gazette. Mas seu principal instrumento de influência social torna-se o almanaque do pobre Richard. Franklin usa novamente uma máscara literária, desta vez assume a identidade do ingênuo e modesto Richard Saunders. Nas páginas do almanaque, ele difunde ideias de economia, laboriosidade e ascetismo. A publicação atinge tiragens enormes para a época, até 10.000 exemplares por ano, moldando a visão de mundo de toda uma geração de colonos. O paradoxo residia na profunda dissonância entre a imagem pública e a realidade. O homem que ensinava economia estrita aos colonos tornara-se, aos 30 anos, um empresário rico e ambicioso. Ele construiu uma fachada social impecável. Os habitantes da Filadélfia viam um trabalhador modesto. De maneira ostensiva, ele mesmo transportava seu papel em um carrinho de mão pelas ruas da cidade. Atrás dessa fachada, escondia-se um estrategista brilhante. Franklin consegue o cargo de chefe dos Correios. Isso lhe dá uma vantagem competitiva colossal, pois permite distribuir seus jornais sem obstáculos. Ao mesmo tempo, ele complica pela logística dos concorrentes. Na metade da vida, Benjamin Franklin alcançou plena independência financeira. A imprensa lhe deu capital e status social, mas para um homem de seu intelecto, o status de colono abastado era apenas a etapa inicial. Após assegurar sua posição material, Franklin direciona sua mente analítica para outra esfera não menos poderosa. Das leis de gestão da opinião pública, passa a estudar as leis fundamentais da natureza. Começava a era de suas descobertas científicas. Em meados da década de 1740, Benjamin Franklin havia se tornado um dos cidadãos mais influentes e um dos mais ricos da Pensilvânia. Sua gráfica, seu jornal e o sistema de correios rendiam lucros estáveis e consideráveis. Aos 42 anos, toma uma decisão incomum para os empresários da época. Ele se retira da gestão ativa de seus negócios, cedendo o controle aos sócios. Faz isso para se dedicar ao que chamava de investigações filosóficas. Para um homem de seu intelecto, o bem-estar financeiro era apenas uma ferramenta para liberar tempo. Ele buscava se dedicar a tarefas de maior envergadura. Sua atenção foca em um fenômeno que, em meados do século XVIII, ainda era inexplorado e visto sob o prisma do misticismo e da religião: a eletricidade. Naquela época, na Europa, demonstrações de faíscas elétricas não passavam de truques de salão. Ilusionistas entretinham a aristocracia fazendo pequenos objetos serem atraídos por vidro friccionado. Ao criar pequenas descargas na escuridão, Franklin viu nesses jogos uma força fundamental da natureza. É importante entender o contexto da época em que Franklin iniciou seus experimentos. Durante séculos, tempestades e raios foram considerados manifestações diretas da ira divina. A Igreja ensinava que o raio era o instrumento punitivo do Criador contra os pecadores. Por isso, durante as tempestades, era costume tocar os sinos das igrejas. Acreditava-se que o som consagrado era capaz de dispersar as nuvens carregadas. O paradoxo era que os campanários, por serem as estruturas mais altas, atraíam raios com maior frequência. Centenas de sineiros em toda a Europa morriam por descargas elétricas em plena oração.
Mas a teologia não oferecia nenhuma explicação racional para este fenômeno. Franklin, baseando-se em seus experimentos com tubos de vidro e garrafas de Leyden, os primeiros capacitores, propõe uma hipótese radical para o seu tempo. Ele afirma que a faísca elétrica de salão e o raio destruidor no céu são o mesmo fenômeno físico. A única diferença reside na escala. Em 1752, ele realiza seu famoso experimento com a pipa. Ao contrário dos mitos populares, Franklin não esperava que um raio atingisse a pipa diretamente. Tal descarga o teria matado inevitavelmente no ato. Seu objetivo era demonstrar que as nuvens de tempestade transportavam carga elétrica utilizando um fio metálico pontiagudo no topo da pipa e uma corda de cânhamo úmida. Ele conseguiu extrair eletricidade estática do ar tempestuoso e carregar uma garrafa de Leyden com ela. Este experimento teve consequências colossais, além de provar a natureza elétrica do raio. Franklin deu o passo seguinte puramente pragmático, inventou o para-raios. Ele propôs a instalação de hastes metálicas aterradas nos telhados dos edifícios, que pudessem desviar a descarga para o solo com segurança. Para o homem moderno, essa invenção parece trivial, mas no século XVIII causou um conflito ideológico. Figuras religiosas, especialmente na Europa, criticaram duramente Franklin. O Abade Nolet, físico e padre francês, acusou publicamente o pesquisador americano de blasfêmia. Segundo a lógica do clero, ao tentar controlar o raio, o homem interferia na providência divina. Tentando desarmar o Todo-Poderoso, chamavam Franklin de um herege que ousou levantar a mão. No entanto, o pragmatismo mostrou-se mais forte que o dogmatismo. Quando os edifícios equipados com as hastes de ferro de Franklin permaneciam ilesos durante fortes tempestades, enquanto estruturas vizinhas eram reduzidas a cinzas, as instituições conservadoras reconheceram sua eficácia. Os para-raios passaram a ser instalados em massa em prédios públicos e igrejas. Este triunfo científico mudou não apenas a arquitetura das cidades, mas também o status do próprio Franklin. Seus experimentos sobre eletricidade tornaram-se um sucesso mundial de vendas. A Royal Society de Londres, que inicialmente tratou as teorias do colono da Pensilvânia com ceticismo, viu-se obrigada a reconhecer que ele estava certo. Franklin recebeu a maior honraria científica da época, a medalha Copley. Ele próprio tornou-se um membro honorário da sociedade. Mais tarde, o rei francês Luís XV ordenou pessoalmente a realização de experimentos segundo o método de Franklin em Paris. Esses experimentos confirmaram sua teoria. E a partir deste momento, Sir Benjamin Franklin deixa de ser apenas um editor rico de uma colônia provincial. Para a elite europeia, ele se torna uma figura do nível de Isaac Newton. O filósofo Immanuel Kant o chamará de o novo Prometeu, o homem que roubou o fogo dos céus. Aqui já reside o mecanismo fundamental de seu futuro sucesso político. Franklin estava perfeitamente ciente do valor de sua nova reputação. A autoridade científica lhe concedia algo que o dinheiro não podia comprar: o respeito absoluto. Isso ocorreu em meio à elite intelectual e política da Europa. Lá, a aristocracia britânica via os colonos americanos como agricultores e comerciantes ignorantes. Franklin tornou-se a exceção a essa regra. As portas dos gabinetes diplomáticos e das cortes reais começaram a se abrir para ele. Para Franklin, a ciência sempre foi algo aplicado. Ele investigou as correntes oceânicas e foi o primeiro a mapear a corrente do Golfo. Ele o fez para acelerar a entrega de correspondências da Europa para a América. Inventou os óculos bifocais, o aquecedor de Franklin e o catéter urinário flexível. Ele se recusava, por princípio, a patentear suas invenções. Afirmava que o conhecimento deveria servir à sociedade e não enriquecer um indivíduo. Mas por trás dessa nobre fachada de iluminista, escondia-se uma profunda perspicácia política. Franklin entendia que a fama de grande cientista era o escudo diplomático perfeito. Em 1757, a Assembleia da Pensilvânia o enviou a Londres como seu representante. Ele buscava resolver disputas fiscais com a família Penn, os proprietários hereditários da colônia. Ele não iria como um funcionário comum, mas como uma celebridade mundial. O Império Britânico encontrava-se no auge de seu poderio. Franklin, como súdito leal do rei Jorge II, e mais tarde de Jorge III, acreditava no Império. Ele esperava que as colônias pudessem se tornar uma parte igualitária dele. Ele confiava em usar sua autoridade para estabelecer um diálogo entre a metrópole e a América. Mas a aristocracia londrina, apesar do respeito por seus méritos, via nele apenas um delegado. Franklin era o homem que havia conseguido. Após decifrar e domar a força letal da eletricidade, ele enfrentou uma força que não se submetia à análise lógica ou científica.
A soberba imperial e esse choque levariam, inevitavelmente, a uma catástrofe que mudaria para sempre o mapa geopolítico do mundo. Também destruiria as ilusões do próprio Franklin. No início da década de 1770, Benjamin Franklin já vivia em Londres há mais de 15 anos. Atuava como embaixador não oficial de várias colônias americanas, incluindo Pensilvânia, Massachusetts e Geórgia. É importante compreender sua visão política nesse período. Contrariamente à imagem retrospectiva de um lutador implacável pela independência, Franklin era um anglófilo convicto. Ele era um súdito leal da coroa britânica e acreditava sinceramente na grandeza do império. Considerava que o futuro da América estava indissociavelmente ligado à metrópole. Em sua concepção política, as colônias deveriam se tornar parceiras em igualdade de condições com Londres. Isso ocorreria dentro de uma única e gigantesca potência transatlântica. Ele tinha orgulho do sistema jurídico, da cultura e do poderio militar britânico. Franklin não queria uma revolução, né? Ele percebia o crescente conflito entre os colonos e o parlamento devido aos impostos. Leis como a Lei do Selo e as Leis Townshend eram um mal-entendido lamentável que deveria ser resolvido pela via diplomática. Franklin usou todos os seus recursos colossais para isso. Usou seus recursos intelectuais e sua autoridade internacional como cientista para atuar como mediador no conflito. Publicava regularmente artigos na imprensa londrina sob vários pseudônimos, tentando explicar a postura americana à sociedade britânica. Mantinha intermináveis negociações de bastidores com membros do parlamento e ministros, argumentando que a pressão econômica teria consequências catastróficas. No entanto, sua lógica pragmática colidia repetidamente contra o muro surdo da arrogância imperial. A aristocracia britânica via os colonos exclusivamente como fonte de receita fiscal e mercado para seus produtos. Qualquer exigência de representação política, como sem representação não há impostos, isso era vista em Londres como insolência e rebelião aberta. A situação atingiu um ponto crítico em 1762. Franklin, usando sua rede de contatos, obteve acesso a correspondências confidenciais. Caiu em suas mãos um pacote de cartas escritas por Thomas Hutchinson, governador de Massachusetts, e seu vice Andrew Oliver. Ambos eram nativos da América, mas em suas cartas pediam uma dura repressão aos protestos em Boston. Recomendavam limitar as liberdades políticas dos colonos por métodos militares. Para Franklin, essas cartas tornaram-se uma arma política de poder sem precedentes. Ele viu nelas uma oportunidade de redirecionar a ira dos colonos americanos. Até aquele momento, os habitantes de Boston culpavam diretamente o parlamento britânico por todos os seus males. Também culpavam o rei Jorge III. Franklin decidiu demonstrar que a iniciativa das medidas draconianas não vinha de Londres, mas sim de funcionários locais corruptos e cruéis como Hutchinson, que desinformavam a metrópole intencionalmente. Segundo o plano de Franklin, desmascarar o governador deveria aliviar a tensão entre as colônias e a coroa. Assim, desviava a agressividade das massas para funcionários específicos. No final de 1772, Franklin envia essas cartas secretamente aos líderes da oposição em Boston. Impõe uma condição rigorosa: os documentos não devem ser publicados na imprensa. Só podem ser mostrados a um círculo restrito de pessoas influentes, para que compreendam a situação. Mas a realidade política não se submete ao controle nem dos manipuladores mais sofisticados. Assim que as cartas chegam a Massachusetts, a promessa de sigilo é quebrada em junho de 1773. Os textos das cartas de Hutchinson são publicados nos jornais de Boston. O efeito foi como a explosão de um paiol, e a fúria tomou conta de Massachusetts. A Assembleia da Colônia ela redigiu uma petição oficial ao rei Jorge III. Exigia categoricamente a destituição imediata do governador Hutchinson. Franklin estava em Londres. Ele ficou no centro de um escândalo monumental. O governo britânico enfureceu-se com o vazamento de correspondência estatal secreta. Iniciou-se uma investigação, na qual as suspeitas recaíram sobre inocentes e o caso quase terminou em duelo entre políticos britânicos. Para evitar derramamento de sangue, Franklin publica, em dezembro de 1773, uma carta aberta em um jornal londrino, assumindo toda essa responsabilidade pela obtenção e transmissão das cartas. Declara que agiu no interesse do Império, tentando desmascarar funcionários que fomentavam a inimizade. A reação do establishment britânico foi fulminante e implacável. Franklin, que havia sido nomeado oficialmente diretor-geral adjunto dos Correios das Colônias, é convocado para uma sessão do Conselho Privado. A audiência é marcada para o dia 29 de janeiro de 1774. O local escolhido é um pequeno anfiteatro no Palácio de Whitehall, historicamente conhecido como The Cockpit, a Rinha de Galos. Um recinto onde no passado ocorriam brigas de galos. O nome revelou-se assustadoramente simbólico.
Na sala reuniram-se 35 membros do Conselho Privado, assistentes ministros e representantes da alta aristocracia britânica. Oficialmente, a sessão era dedicada a examinar a petição de Massachusetts. Tratava-se da destituição de Hutchinson, mas na prática tornou-se um julgamento exemplar. Foi um julgamento contra o próprio Benjamin Franklin. O procurador-geral e subprocurador-geral, Alexander Wedderburn, atuou como promotor principal. Wedderburn era um orador de destaque, conhecido por sua retórica agressiva e crueldade nos tribunais. Por mais de uma hora, Wedderburn destruiu metodicamente a reputação de Franklin perante as maiores autoridades. O Império Britânico não teve escrúpulos na hora de se expressar. Wedderburn chamou Franklin de homem sem honra e instigador, acusou-o de roubar correspondência privada e de violar as normas elementares de comportamento de um cavalheiro. O procurador declarou que Franklin usara as cartas não para a reconciliação, mas para fomentar a rebelião. Fez isso nas colônias em prol de suas próprias ambições políticas. Segundo as palavras de Wedderburn, Franklin era como o intrigante da pior das peças de teatro. Estava tecendo uma rede de mentiras e a atmosfera na sala assemelhava-se a um linchamento público. Os aristocratas, lords e ministros, sentados à mesa, riam abertamente, aplaudiam as tiradas de Wedderburn e sussurravam entre si, deleitando-se com a humilhação do famoso americano. Não viam diante deles o grande cientista que desvendara o mistério da eletricidade, mas um colono provinciano que esquecera seu lugar e ousara brincar de alta política. Durante todo esse tempo, Benjamin Franklin permaneceu em silêncio, ficou de pé no centro da sala, absolutamente imóvel. Vestia um traje de gala de veludo azul de Manchester. Ao longo de toda a hora que durou a execução, não pronunciou uma única palavra. Seu rosto, segundo o testemunho dos presentes, manteve-se inescrutável como uma máscara de madeira. Não tentou se defender, não interrompeu o procurador e não demonstrou ira nem medo. Mas foi precisamente naqueles 60 minutos de silêncio no cockpit que ocorreu uma profundíssima transformação psicológica, cujas consequências mudaram para sempre a história mundial. O Império Britânico cometeu um erro político fatal. Embriagada por sua superioridade, a aristocracia londrina destruiu publicamente o homem que, por 20 anos, fora a ponte principal. Ele fora a ponte entre o parlamento e as colônias. A petição de Massachusetts foi rejeitada alguns dias depois. Franklin foi oficialmente destituído de seu cargo de vice-diretor-geral dos Correios das Colônias. Perdeu não apenas o posto, mas também uma parte significativa de sua renda. Sua reputação em Londres foi pisoteada. Ao sair da sala do cockpit, Franklin deixou de ser um súdito britânico em seu coração. A ilusão de um império unido e igualitário ruiu definitivamente. Ele compreendeu que o parlamento jamais reconheceria os colonos como cidadãos em igualdade de condições. A monarquia demonstrara sua incapacidade de chegar a um compromisso. Franklin não fez cenas histéricas em público. Regressou à sua casa em Londres e começou a preparar-se metodicamente para partir rumo à América. O traje de veludo azul de Manchester que vestia durante a humilhação foi cuidadosamente dobrado e guardado num baú. Franklin jurou que nunca mais voltaria a usá-lo até que se vingasse do Império e assinasse o documento que garantiria a independência total dos Estados Unidos. A elite britânica celebrava uma vitória tática, sem entender que, na sala do Conselho Privado, haviam criado seu inimigo mais perigoso. Era um inimigo calculista e intelectualmente invulnerável, como o Império jamais enfrentara. E a ruptura política com Londres era definitiva. No entanto, Franklin teria que sobreviver a outra ruptura muito mais dolorosa. Foi uma ruptura irreversível e cruel que não ocorreria em tribunais, mas no seio de sua própria família. A revolução, da qual ele se tornava o ideólogo, exigia lealdade absoluta. Por essa lealdade, Franklin teve que pagar com o destino de seu único filho. Na historiografia popular, a Revolução Americana é frequentemente apresentada como um confronto romântico. É vista como uma luta entre colonos oprimidos e uma metrópole tirânica. No entanto, a realidade foi muito mais sombria. Foi uma guerra civil em grande escala, onde a linha de frente não passava apenas por fronteiras geográficas, mas também pelas mesas de jantar, destruindo famílias, amizades de longa data e parcerias comerciais. E a ilustração mais uma prova vívida e implacável dessa desintegração ali foi o destino da família de Benjamin Franklin. Para compreender a profundidade desta tragédia, é necessário entender a natureza da relação de Benjamin Franklin com seu filho William. William era um filho ilegítimo, nascido por volta de 1730. A identidade de sua mãe permanece desconhecida até hoje. Mas Benjamin, desafiando as normas sociais da época, não escondeu sua paternidade. Ele acolheu o bebê em sua casa e o criou junto com sua esposa legítima Deborah Reed por décadas.
pai e filho eram inseparáveis. Seu vínculo não era apenas familiar, era uma profunda parceria intelectual e política. Foi o jovem William quem esteve ao lado do pai em um campo aberto durante o famoso experimento com a pipa. Mais tarde, William acompanhou Benjamin em longas viagens diplomáticas a Londres. Lá, ambos circulavam nas altas esferas da sociedade britânica. Benjamin investiu recursos colossais na educação e na carreira de seu filho. Ele buscava transformá-los no representante ideal da nova elite americana. O ápice do triunfo conjunto da dupla ocorreu em 1762. Usando sua influência, Benjamin conseguiu que William fosse nomeado governador real da província de Nova Jersey. Era uma posição incrível para o filho ilegítimo de um impressor colonial. William prestou juramento de lealdade ao rei George Denaejo e tornou-se o representante máximo do poder britânico. O pai tinha orgulho do filho, e o filho sentia um imenso respeito pelo pai. Suas visões políticas naquele momento eram absolutamente idênticas. Ambos acreditavam na unidade e na grandeza do Império Britânico. A fenda destinada a tornar-se um abismo intransponível surgiu após os eventos no Conselho Privado de Londres, quando na primavera de 1775, Benjamin Franklin, humilhado publicamente e destituído de seus cargos, retorna à América. Ele já é um firme defensor da independência. Está disposto a destruir o império ao qual servira por décadas. Mas William Franklin continua como governador real, e aqui surge o conflito fundamental entre dois homens pragmáticos, inteligentes e de princípios. Para William, a legalidade e a ordem eram valores absolutos. Ele havia jurado lealdade ao rei e considerava que o levante contra a metrópole não era apenas uma rebelião ilegal, mas um caminho para o caos político, o colapso econômico e uma guerra fratricida. Aos seus olhos, os radicais que clamavam pela independência eram uma turba perigosa que destruía o Estado de Direito. Para Benjamin, por outro lado, a lealdade à coroa, após a elite britânica rejeitar todas as tentativas de compromisso, tornara-se sinônimo de escravidão. Ao se reencontrarem na América, pai e filho tentaram um acordo. Benjamin usou toda a sua autoridade para convencer William a renunciar ao cargo de governador e se juntar à revolução, garantindo-lhe proteção política e uma alta posição na nova hierarquia. William respondeu com uma recusa categórica. Negou-se a trair o seu juramento e as suas convicções, mesmo pelo próprio pai. Esse foi o momento da ruptura definitiva e irreversível. A lógica política provou ser mais forte que os laços de sangue. Benjamin Franklin, um homem que passara a vida forjando os compromissos sociais mais complexos, mostrou uma intransigência arrepiante com o próprio filho. Não apenas rompeu relações, mas o apagou de sua vida. E as consequências históricas dessa ruptura foram catastróficas para William. Em janeiro de 1776, o poder nas colônias passou definitivamente para as mãos dos defensores da independência. O governador real de Nova Jersey foi preso pela milícia local sob acusação de alta traição. William Franklin foi declarado o inimigo mais perigoso da liberdade americana e enviado como prisioneiro para Connecticut. Inicialmente, as condições de seu confinamento foram relativamente brandas. Ele estava sob prisão domiciliar. No entanto, sendo um homem de dever, William continuou coordenando secretamente as ações dos legalistas. Quando estes fatos vieram à tona, o seu regime de reclusão endureceu radicalmente. Foi transferido para a famigerada prisão de Litchfield, onde foi confinado numa cela de isolamento. As condições eram brutais: isolamento total do mundo exterior e proibição de usar materiais de escrita. Devido à umidade e ao frio, a saúde de William começou a deteriorar-se rapidamente. Os seus dentes caíram e as suas doenças crônicas agravaram-se. Ele encontrava-se à beira da exaustão física. Ao mesmo tempo, sua esposa Elizabeth Franklin, que permanecera em Nova York, foi privada de meios de subsistência. Devido à imensa tensão nervosa e ansiedade pelo marido, a sua saúde também definhou. Ela tentou desesperadamente obter uma flexibilização das condições para William, mas sem sucesso. Em 1177, Elizabeth faleceu sem ter voltado a ver o marido. Ao saber da morte dela na cela de isolamento, William ficou arrasado. No meio de toda esta tragédia humana que se desenrolava, ergue-se a figura de Benjamin Franklin. Em 1776, ele era um dos homens mais influentes do continente, fazia parte do comitê redator da Declaração de Independência e possuía autoridade indiscutível no Congresso Continental. Uma única palavra sua, um único pedido confidencial, teria bastado para suavizar as condições de reclusão de William. Poderia devolvê-lo à prisão domiciliar ou organizar uma troca de prisioneiros, mas Benjamin Franklin nada fez. Ele manteve um silêncio absoluto e monumental durante todo o tempo que William passou na cela de isolamento. Durante a doença e morte de sua esposa, Benjamin não escreveu ao filho uma única carta.
não utilizou seu capital político para aliviar a sorte do filho, algo que historiadores e biógrafos ainda analisam. Eles examinam os motivos desta crueldade. Alguns a atribuem ao ressentimento de um pai ferido. O mais provável é que a verdade resida na natureza do pragmatismo político de Franklin. A revolução exigia um monólito ideológico em uma sociedade dilacerada pela guerra civil. Onde espiões e traidores eram descobertos todos os dias, a figura de Benjamin Franklin devia permanecer imaculada. Qualquer demonstração de misericórdia por um legalista de alto escalão, mesmo seu filho, poderia ser vista como fraqueza. Poderia ser visto como fraqueza política ou simpatia oculta pelo inimigo. O Franklin arquiteto venceu o Franklin pai e sacrificou William. Fez isso em prol de seu principal projeto geopolítico, a criação dos Estados Unidos da América. No outono de 1776, enquanto seu filho definhava na prisão de Connecticut, Franklin embarcou num reprisal. Zarpou rumo à Europa com o desafio diplomático mais ambicioso do século. Dirigia-se à França para arrastar a monarquia mais antiga da Europa a uma guerra contra a Grã-Bretanha. Deixava para trás uma família destruída e um continente em chamas. Franklin se preparava para seu maior espetáculo político. Versalhes o aguardava, onde teria que jogar com o orgulho da aristocracia francesa. Devia desencadear uma reação que provocaria a morte de milhões de pessoas. Em dezembro de 1700, em 76, o navio de guerra americano Reprisal chega ao porto de Auray, na costa da Bretanha francesa, e Benjamin Franklin, de 70 anos, desembarca. Começa uma missão diplomática que, por seu cinismo e magnitude de manipulações, não tem paralelo. Suas consequências geopolíticas não têm precedentes na história do século XVIII. Franklin enfrentava uma tarefa que parecia matematicamente impossível. Devia convencer a monarquia absoluta e conservadora da França, um país onde o poder do rei era sagrado, a patrocinar uma rebelião armada de plebeus contra seu monarca legítimo na América do Norte. O Congresso Continental não tinha um exército regular capaz de derrotar os britânicos em campo aberto. Não tinham histórico de crédito nem frota. Tinham apenas Benjamin Franklin. Ao chegar a Paris, Franklin entendeu que os métodos tradicionais de diplomacia não funcionariam ali. A aristocracia francesa dos salões de Versalhes desprezava os comerciantes e a democracia, mas tinham uma fraqueza histórica fundamental, um ódio profundo e enraizado pelo Império Britânico. Este lhes havia imposto uma derrota humilhante na Guerra dos 7 Anos. Franklin decidiu jogar justamente com esse trauma nacional e com as expectativas estéticas da alta sociedade parisiense. Montou um espetáculo psicológico genial. Paris inteira esperava um diplomata clássico com peruca empoada, gibão bordado a ouro e espada. Ficou atônita quando Franklin se apresentou diante da elite francesa, na figura do filósofo dos bosques, um filho da natureza não corrompido pela civilização europeia. Trajava um simples terno marrom de pano grosso e dispensou a peruca, exibindo sua calvície e seus escassos cabelos grisalhos, pôs na cabeça seu famoso gorro de pele de Marta. Não usava espada, apoiando-se em um simples bastão nodoso. Este contraste visual com uma Versalhes sufocada em sedas e rendas causou o efeito de uma bomba para a entediada aristocracia francesa que lia avidamente as obras de Rousseau sobre o homem natural. Franklin tornou-se a personificação viva dessa utopia romântica. Suas imagens inundaram a capital instantaneamente e retratos de Franklin com seu gorro de pele foram impressos. Apareceu em tabaqueiras, anéis, relógios e gravuras. As mulheres da alta sociedade começaram a ostentar penteados elaborados, à la Franklin. Tornou-se o ídolo absoluto dos salões parisienses. Mas por trás dessa fachada teatral de ancião bonachão, que contava anedotas em um francês canhestro. Por trás dela, escondia-se uma mente fria e analítica, trabalhando no limite de suas capacidades. Franklin estabeleceu no subúrbio parisiense de Passy uma residência que se tornou o centro. Era uma rede complexa de inteligência e diplomacia. Seu principal oponente político e alvo de suas manipulações foi o ministro das Relações Exteriores da França. O conde de Vergennes, Charles Gavier, era um pragmático. Ele odiava a Inglaterra e queria revanche, mas compreendia perfeitamente que uma guerra aberta seria um desastre financeiro para a França. Os cofres de Luís XVI já estavam debilitados. Vergennes só aceitava fornecer armas de forma secreta e limitada aos rebeldes americanos. Fazia isso através de empresas de fachada, como a Companhia de Beaumarchais. Para Franklin, isso não era suficiente. Ele precisava de milhões de libras em espécie. Buscava uma frota francesa regular e a entrada oficial da França na guerra. Para atingir esse objetivo, ele começa um arriscado jogo de desgaste beirando a ilegalidade. Cercou-se intencionalmente de espiões britânicos.
Arquivos históricos confirmam que o secretário pessoal de Franklin, Edward Bancroft, era um agente pago. Bancroft deixava semanalmente cópias de documentos secretos no vão de uma árvore. Muitos historiadores creem que Franklin, um gênio da conspiração, sabia da traição, mas não o demitia deliberadamente. Através de Bancroft, filtrava desinformação para os britânicos. Ele fazia Londres acreditar que a aliança franco-americana era iminente. Isso levava a Inglaterra a tomar medidas agressivas que assustavam os franceses. Simultaneamente, Franklin aplicava um método de chantagem diplomática contra o Conde de Vergennes. Isso ocorria quando as coisas iam mal para o exército americano, como, por exemplo, após a queda da Filadélfia em 1677, Franklin não pediu ajuda. Ele começou a insinuar que o Congresso estava cansado da guerra e disposto a se reconciliar com a Grã-Bretanha. Para Vergennes, a perspectiva de a Inglaterra se reconciliar com suas colônias era o pior pesadelo geopolítico. O ponto de virada veio em dezembro de 1877, com a notícia da vitória em Saratoga. Onde o exército britânico do general Burgoyne foi forçado a se render, Franklin aproveitou o triunfo de imediato. Jogou brilhantemente a carta da ameaça britânica para forçar a aliança. Caso contrário, os americanos assinariam um tratado de paz com Londres em condições vantajosas. A pressão psicológica funcionou em 6 de fevereiro de 1778. A França reconheceu oficialmente a independência dos Estados Unidos e assinou o Tratado de Aliança. Foi uma vitória diplomática total e incondicional para Benjamin Franklin. Como resultado, as libras de ouro francesas fluíram em abundância através do oceano. Navios franceses bloquearam a frota britânica e soldados lutaram com George Washington em Yorktown, garantindo a vitória final da Revolução Americana, mas a França pagou com um preço fatal. Franklin, ao convencer Luís de Cessia a financiar a liberdade americana, sabia das consequências econômicas para a coroa francesa. Ele extraiu de Paris mais de 1 bilhão de libras. Estima-se que até 1 bilhão e 300 milhões. Esses empréstimos colossais quebraram a economia francesa. Em seu afã de enfraquecer o Império Britânico, o rei Luís XVI sucumbiu ao charme e ao cálculo do diplomata americano. Assinou sua própria sentença de morte. A falência estatal foi o catalisador. Foi um dos principais motores da profunda crise econômica na França. Apenas 12 anos após o triunfo de Franklin em Versalhes, as multidões famintas de parisienses assaltariam a Bastilha. 4 anos mais tarde, o rei Luís XVI subiria ao patíbulo e a lâmina da guilhotina cortaria para sempre a vida do monarca. Seu dinheiro havia comprado a independência dos Estados Unidos. Franklin foi o arquiteto desta aliança. Ele dançou pelo Parque de Versalhes com seu gorro de pele, sabendo que estava drenando a força vital daquela monarquia deslumbrante. Usou a França como ferramenta, como material descartável para a construção do seu próprio Estado. Quando a guerra se aproximou do fim e chegou o momento de partilhar o mundo na mesa de negociações, Franklin se preparou. Seu próximo ato de pragmatismo estava prestes a atrair os mesmos aliados franceses que salvaram a América da aniquilação. Começava na etapa final da criação de uma superpotência, a era dos tratados secretos e da geopolítica fria. No final de 1781, após a rendição do exército britânico em Yorktown, as hostilidades ativas no continente americano praticamente chegaram ao fim. A guerra de independência fora ganha nos campos de batalha, mas o desfecho seria decidido agora nas mesas de negociações diplomáticas na Europa. E foi precisamente aqui, no silêncio dos gabinetes parisienses, que se desenrolou a partida geopolítica final, na qual Benjamin Franklin demonstrou uma maestria de supremo cinismo político. Para conduzir as negociações de paz com a Grã-Bretanha, o Congresso Continental nomeou uma delegação composta por vários políticos americanos de destaque. As figuras centrais foram Benjamin Franklin e John Adams. Foi uma das duplas diplomáticas com maior tensão psicológica da história. Adams, um puritano de Massachusetts, era um homem duro, direto e profundamente desconfiado. Ele odiava Franklin. Adams se irritava com a incrível popularidade de Franklin na corte francesa, sua aparente ociosidade, seus despertares tardios e suas constantes visitas a damas influentes de Paris. Para Adams, Franklin era um libertino. Imerso na decadência e nas intrigas europeias, Adams não compreendia o principal. O que ele via como frivolidade era, na verdade, uma complexa ferramenta de diplomacia social. Isso permitia que Franklin extraísse de Versalhes milhões de libras para o exército americano. O Congresso dos Estados Unidos deu aos seus enviados instruções extremamente rigorosas. O documento de 1781 prescrevia em preto no branco a obrigação da delegação. Eles deveriam negociar a paz exclusivamente em conjunto com a França.
não tinham o direito de dar um único passo sem consultar o Conde de Vergennes. Para a corte francesa, isso era lógico e justo, pois a França havia salvado a Revolução do Colapso. Investiram nela fundos enormes e a vida de seus soldados. O Tratado de Aliança de 1778 proibia expressamente a assinatura de uma paz em separado com Londres. Franklin, que havia jurado amizade eterna ao rei Luís XVI, estava ciente dessas obrigações. Mas ele também compreendia algo muito mais importante: as leis da macroeconomia e da geopolítica. É fundamental entender a correlação de forças naquele momento. A França e sua aliada Espanha perseguiam nesta guerra seus próprios objetivos globais. Os espanhóis queriam recuperar o controle de Gibraltar e Vergennes planejava enfraquecer a Grã-Bretanha. Mas ele não tinha nenhum interesse na criação de uma superpotência americana forte, independente e expansionista. França e Espanha haviam concordado secretamente em confinar os Estados Unidos a uma estreita faixa na costa leste. Deixariam os imensos territórios ocidentais entre os Apalaches e o rio Mississippi sob o controle da Espanha ou da Grã-Bretanha. Franklin, que contava com uma vasta rede de informantes, logo desvendou este plano. Compreendeu que, se a América seguisse as instruções do Congresso e confiasse seu destino aos diplomatas franceses, o jovem Estado ficaria encurralado. Estaria entre impérios hostis, sem possibilidade de expansão territorial para o oeste. Os interesses geopolíticos da França e dos Estados Unidos divergiam radicalmente. Então, Benjamin Franklin toma uma decisão que mudaria para sempre o mapa da América do Norte. Ele comete um ato de traição a sangue frio, matematicamente calculado contra seus salvadores. Na primavera de 1882, o governo em Londres mudou, e os defensores de um acordo de paz chegaram ao poder. Com o gabinete de Lord Rockingham e depois o de Shelburne, Franklin inicia negociações secretas e separadas com emissários britânicos. Ele age pelas costas do Conde de Vergennes, fugindo das instruções do Congresso Continental, viola as condições do Tratado de Aliança e joga a carta britânica de maneira brilhante. Durante reuniões confidenciais em Paris, Franklin explica aos diplomatas britânicos Richard Oswald e Thomas Grenville uma verdade geopolítica fundamental. Ele os faz entender que, se a Grã-Bretanha for inflexível e não ceder as terras ocidentais até o Mississippi aos americanos, os Estados Unidos serão forçados a permanecer para sempre em uma estreita aliança militar com a França. Mas, se Londres for generosa e presentear as antigas colônias com territórios imensos, isso lançará as bases para uma futura reconciliação econômica anglo-americana e afastará para sempre a América da influência de Paris. O primeiro-ministro britânico Lord Shelburne, sendo pragmático, apreciou a genialidade desta armadilha. A Grã-Bretanha concordou com concessões sem precedentes no final de novembro de 1782. As delegações americana e britânica assinaram os artigos preliminares de um tratado de paz. Segundo este documento, os Estados Unidos não apenas obtinham a independência total, mas adquiririam territórios gigantescos no oeste, obteriam direitos de pesca na costa da Terra Nova e a livre navegação pelo Mississippi. Para o jovem Estado, este foi um triunfo colossal e inconcebível. A América duplicou seu território antes mesmo que a tinta secasse no papel. Mas quando o Conde de Vergennes soube que os americanos haviam assinado um tratado separadamente com o inimigo e pelas suas costas, sua fúria não teve limites. O ministro das Relações Exteriores da França mandou chamar Franklin, acusando-o de perfídia. Acusou-o de negra ingratidão e de violação do dever de aliança. Vergennes escreveu a Franklin uma carta glacial, sinalizando que tal comportamento colocava em perigo todo o processo de paz. Aqui se manifestou a expressão máxima do gênio diplomático de Benjamin Franklin. Tendo sido pego em uma traição flagrante, ele não se justificou, nem se desculpou, nem negou os fatos. Em vez disso, escreveu a Vergennes uma carta que entrou para os manuais da diplomacia mundial. Franklin admitiu que os enviados americanos haviam cometido uma falta de cortesia, ou lack of bienséance. Ocorreu por não terem informado a corte francesa, mas em seguida ele aplicou uma tática psicológica avassaladora. Declarou que os britânicos não sonhavam com outra coisa senão abrir uma brecha entre a França e a América. Se a França rejeitasse publicamente os Estados Unidos por este deslize, estaria apenas fazendo o jogo de Londres, estaria destruindo a grande aliança que o rei Luís XVI havia apoiado tão nobremente. Vergennes recuou. A monarquia francesa havia investido bilhões de libras nesta guerra. Tendo levado sua economia à beira do colapso, viu-se incapaz de romper relações com a América. Poucas semanas após essa traição flagrante, Franklin conseguiu implorar a Vergennes um último crédito. Pediu 6 milhões de libras para pagar as dívidas do exército continental,
foi um domínio diplomático absoluto. Em 3 de setembro de 1783, o Tratado de Paz Definitivo foi assinado em Paris. Os Estados Unidos da América foram reconhecidos oficialmente como um estado independente com fronteiras colossais. Franklin deixou Paris como vencedor. Ele usou o ouro francês para quebrar a espinha do Império Britânico e depois usou os temores britânicos para obter um império territorial para seu país. Obrigações morais, juramentos de lealdade e tratados de aliança revelaram-se meros instrumentos que ele descartou a sangue frio quando deixaram de servir aos interesses do seu Estado. A jogada política maquiavélica fora executada com perfeição. A criação da superpotência estava consumada. Mas o tempo de Franklin esgotava-se inexoravelmente. O arquiteto do Novo Mundo, aos 80 anos e sofrendo de dores atrozes nas articulações, preparava-se para a sua última viagem pelo Atlântico e ansiava pelo regresso à pátria. A assinatura da Constituição e o acordo final, o mais frio de todos na sua tragédia humana pessoal. Em 1785, Benjamin Franklin deixa a Europa para sempre. Tem 79 anos. O homem cujo nome ressoava nos palácios reais, cujas obras científicas revolucionaram a compreensão da humanidade sobre a natureza do raio, regressa à América como um ancião consumido pelos anos. O seu corpo está a ser destruído por uma gota severa e cálculos renais na maior parte do tempo. É forçado a deslocar-se numa liteira especial carregada por prisioneiros franceses, dado que o sacudir de uma carruagem lhe causa uma dor insuportável. Mas antes de atravessar no Atlântico, Franklin faz uma paragem em Southampton, na costa sul de Inglaterra. Ali ocorre um evento que põe o ponto final, um ponto que gela o sangue da sua tragédia humana pessoal. À margem, sobe o seu filho William Franklin, o ex-governador real de Nova Jersey. Tinha passado anos numa cela de isolamento, tendo perdido a sua esposa, a sua fortuna e a sua pátria. Chega do seu exílio em Londres para um último encontro com o seu pai. Tinham passado 10 anos desde a sua ruptura política total. A guerra tinha terminado, os Estados Unidos eram reconhecidos como um estado independente. Pareceria que tinha chegado o momento do perdão, no entanto, o encontro transforma-se num desastre. As crônicas históricas atestam que não houve reconciliação. Benjamin Franklin foi tão frio como o granito. Reuniu-se com o filho exclusivamente para resolver questões financeiras e legais. Isto prendia-se com a transferência de terras. Aos seus olhos, William seria sempre um criminoso político, um homem que escolheu a lealdade a um tirano em vez da liberdade. Quando William tentou explicar-se, argumentando que apenas cumpria o seu dever para com o rei, Benjamin respondeu gélido. A sua essência resumia-se a uma coisa: não, o dever para com um rei não justifica a traição ao seu próprio povo. O encontro foi breve e seco, separaram-se para nunca mais se voltarem a ver. Ao redigir o seu testamento, Benjamin Franklin demonstraria uma vingança política absoluta. Deixaria ao seu filho apenas uma insignificante parcela de terra na Nova Escócia. Deixou de umas velhas notas promissórias, acompanhadas de uma nota mordaz. A parte que teria recebido se tivesse permanecido comigo passou para aqueles com quem decidiu unir o seu destino. Portanto, não considero necessário dar-lhe mais. Mesmo perante a eternidade, o Franklin político triunfou sobre o Franklin pai. Ao regressar a Filadélfia, Benjamin mergulha na criação dos alicerces do novo estado. Em 1787, apesar dos seus sofrimentos físicos, assiste diariamente às sessões da Convenção Constitucional. Raramente fala por si mesmo, os seus discursos são lidos por outros delegados. Mas a sua autoridade colossal mantém unidas as fações em conflito. É precisamente Franklin, o mestre do compromisso, quem propõe a solução que salvou a Constituição dos Estados Unidos. Evitou o colapso com o grande compromisso que dividiu o Congresso em duas câmaras. No dia da assinatura do documento histórico, olhou para a cadeira de George Washington, no encosto da qual havia um sol esculpido. Franklin pronunciaria sua famosa frase: muitas vezes duvidei se aquele sol estava nascendo ou se pondo, mas agora sei que é um sol nascente. Sua missão política lhe havia terminado. O arquiteto das sombras havia construído seu principal monumento. Benjamin Franklin faleceu em 17 de abril de 1790, aos 84 anos. Seu funeral foi um evento sem precedentes na história da Filadélfia. Atrás do caixão caminharam mais de 20 mil pessoas, políticos, cientistas, artesãos e cidadãos comuns. Na França, ao saber de sua morte, a Assembleia Nacional declarou 3 dias de luto oficial. Foi um caso único em que uma monarquia, já envolta nas chamas da Revolução, chorava por um estrangeiro, mas por trás dessa grandiosa fachada pública escondia-se um vazio profundo e existencial. Franklin agonizava, cercado por enfermeiras, netos e aliados políticos. Ao seu lado não estava sua esposa, falecida muitos anos antes, nem seu único filho.
Seu filho passava seus últimos dias no exílio em Londres. Ele sacrificou tudo em prol de seu objetivo. Construiu máscaras, manipulou impérios, jogou com os vícios humanos e traiu seus aliados a sangue frio pelo bem supremo de seu estado. E ele triunfou. Hoje olhamos para o retrato de um idoso na nota de $100 e vemos nele o símbolo do sonho americano. É a personificação do sucesso, da riqueza e da sabedoria. Mas por trás desse sereno meio sorriso, esconde-se o olhar pesado de um homem que compreendia bem demais a natureza do poder. Benjamin Franklin demonstrou ao mundo um axioma histórico aterrador. Os grandes estados não nascem de intenções nobres, eles são forjados no crisol do cinismo político, da espionagem e do cálculo implacável. Ele roubou o fogo elétrico dos céus para iluminar o caminho da humanidade. Ele olhava para o futuro, mas para construir uma superpotência teve que apagar a luz de sua própria alma.